Uma curadora negra sofre um caso de preconceito racial em uma joalheria de luxo, apenas para o dono milionário pedir desculpas e descobrir segredos obscuros sobre a riqueza de sua família. Mas, enquanto o amor floresce, verdades há muito enterradas ameaçam seus futuros. O amor e a justiça podem curar gerações de dor? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Maia Silva ajustou seu blazer enquanto subia os degraus de mármore das Joias Albuquerque, na Avenida Paulista. Aos 35 anos, ela havia conquistado seu lugar como uma das principais curadoras do MASP, mas ainda se sentia nervosa ao entrar nesses espaços exclusivos. A missão de hoje era simples: selecionar peças para a próxima exposição, Tesouros através do Tempo. "Posso ajudar?", perguntou Cíntia Pereira, a chefe de vendas, analisando Maia de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. Seu cabelo, loiro perfeitamente estilizado, e seu tailleur de grife gritavam velha riqueza, e seu sorriso fino não chegava aos olhos. "Sim, eu sou a doutora Maia Silva, do Museu de Arte de São Paulo. Tenho um compromisso para ver a coleção histórica de vocês." Maia manteve a voz firme, acostumada a essas reações. O sorriso de Cíntia ficou frio. "A senhora tem alguma identificação? Nós geralmente não recebemos o tipo de visitante da senhora aqui." Antes que Maia pudesse responder, uma voz aguda cortou a tensão. "Cíntia, querida, há algum problema?" Vitória Albuquerque, esposa do dono da loja, Arthur Pereira, caminhou pelo piso de mármore em seus saltos vermelhos. Seus traços perfeitos se contorceram em um olhar de preocupação que não enganou ninguém. "Essa mulher afirma que é do MASP", disse Cíntia, enfatizando a firma com óbvio ceticismo. Os lábios perfeitamente pintados de Vitória curvaram-se em um sorriso malicioso. "Bem, não podemos ser muito descuidados nos dias de hoje. Tantas pessoas tentando explorar nossa loja." Ela aumentou a voz, certificando-se de que outros clientes pudessem ouvir. "Segurança!" Maia sentiu suas bochechas queimarem enquanto outros compradores se viravam para olhar. "Tenho meu crachá do MASP e meu cartão de visitas aqui." Ela alcançou sua bolsa, mas Vitória deu um passo dramático para trás. "Não se mova, ela pode estar alcançando qualquer coisa." A voz de Vitória ecoou pela loja. 2 seguranças se aproximaram rapidamente. As mãos de Maia tremeram enquanto ela lentamente tirava sua identificação. "Por favor, isso é completamente desnecessário. Estou aqui a serviço oficial do museu." "O que está acontecendo aqui?" Uma voz grave cortou a confusão. Arthur Pereira estava na porta de seu escritório, sua alta estatura impondo atenção. Aos 40 anos, ele carregava a confiança de um homem nascido na riqueza, mas algo em seus olhos verdes mostrava que ele não estava confortável com a cena diante dele. Maia se virou para enfrentá-lo, com dignidade intacta apesar de sua humilhação. "Sr. Pereira, eu sou a doutora Maia Silva, curadora de artes decorativas do Museu de Arte de São Paulo. Eu tinha um compromisso para ver a coleção histórica de vocês para uma exposição próxima. No entanto, parece que minha presença está causando alguma preocupação." Os olhos de Arthur se estreitaram enquanto ele absorvia a situação, a postura teatral de sua esposa, a expressão presunçosa de Cíntia e a força silenciosa na postura de Maia. Ele se aproximou e examinou as credenciais de Maia. "Vitória, Cíntia, meu escritório. Agora." Sua voz era baixa, mas firme. Virando-se para Maia, seu tom suavizou. "Doutora Silva, sinceramente peço desculpas por essa recepção vergonhosa. Por favor, permita-me mostrar pessoalmente nossa coleção." O rosto de Vitória ficou vermelho. "Arthur, querido, você não pode estar falando sério. Precisamos verificar." Nem mais uma palavra. O comando de Arthur silenciou a sala. "A doutora Silva é nossa convidada de honra. Qualquer um que não consiga tratá-la com o respeito que ela merece pode procurar emprego em outro lugar." Enquanto Arthur levava Maia em direção à sala de exibição privada, ela ouviu Vitória sibilar para Cíntia. "Descubra tudo sobre ela. Tudo." Na tranquilidade da sala de exibição, Arthur puxou uma cadeira para Maia. "Doutora Silva, não consigo expressar o quanto lamento o que acabou de acontecer." Maia sentou-se com as costas retas, sua máscara profissional firmemente no lugar. "Senhor Pereira, eu agradeço sua intervenção, mas essa não é a primeira vez que experimento esse tipo de tratamento e não será a última."
Arthur estudou seu rosto, impressionado por sua compostura. Isso piora, não melhora. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu estive cego para muitas coisas, doutora Silva, mas estou vendo claramente agora. Por favor, me conte sobre sua exposição. Quero consertar isso. Enquanto Maia começava a explicar sua visão para tesouros através do tempo, nenhuma delas percebeu que Vitória já estava fazendo ligações, determinada a destruir a mulher que a fizera parecer ridícula em sua própria loja. Do lado de fora da sala de exibição, a elite social de São Paulo fervilhava com sussurros. O incidente havia sido capturado em telefones e, em breve, explodiria nas redes sociais. Uma tempestade estava se formando, uma que abalaria os fundamentos da alta sociedade do centro de São Paulo e forçaria todos a confrontarem as verdades desagradáveis que ignoraram por gerações. O telefone de Maia vibrou com uma mensagem de sua irmã. Garota, você está nos trending topics do Twitter. Veja, Joias Albuquerque racista está explodindo. Você está bem? O telefone de Arthur também acendeu. Mensagens de seus membros do Conselho, equipe de relações públicas e amigos de infância. Mas ele não estava lendo. Em vez disso, ele observou Maia examinar um colar vitoriano, explicando seu significado histórico com paixão e expertise. Algo se agitou em seu peito. Admiração, sim, mas também uma crescente certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma depois de hoje. E em seu escritório no andar de cima, Vitória Albuquerque agarrou sua mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ninguém me humilha em minha própria loja, sussurrou ela, já planejando sua vingança. Ninguém. Manhã seguinte, Arthur Pereira sentou-se em seu escritório olhando para seu telefone. O vídeo do incidente de ontem tinha mais de 1 milhão de visualizações. Os comentários estavam inundando, a maioria deles furiosos. Sua equipe de relações públicas estava ligando sem parar desde o amanhecer. Sua esposa nos colocou em uma posição impossível, disse Roberto Santos, seu chefe de relações públicas andando pelo escritório. O vídeo deixa claro, eles fizeram um perfil racial de uma curadora de museu respeitada. Estamos sendo massacrados nas redes sociais. Arthur esfregou as têmporas. Onde está Vitória agora? Ela está fazendo controle de danos à sua maneira, disse Roberto, mostrando a Arthur seu iPad. Na tela, Vitória estava tomando café da manhã em seu local habitual, o Café Cultura, cercada por seus amigos da alta sociedade. Todos estavam rindo, como se nada estivesse errado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maia estava em seu pequeno escritório no MASP, tentando se concentrar no trabalho. Seu telefone não parava de vibrar. Estações de notícias queriam entrevistas. As redes sociais estavam explodindo. Sua caixa de entrada estava cheia de mensagens, algumas de apoio, outras cheias de ódio. Você não precisa estar aqui hoje, disse Luísa Sato, chefe e mentora de Maia. Tire um tempo de folga até que isso passe. Maia sacudiu a cabeça. Isso é exatamente o que eles querem, que eu me esconda. Eu não vou dar a eles essa satisfação. Seu telefone tocou novamente. Desta vez era sua mãe. Querida, eu vi o que aconteceu. Seu pai e eu estamos muito preocupados. Estou bem, mamãe, disse Maia, mas sua voz rachou um pouco. De verdade. Aquelas pessoas, disse sua mãe, sua voz tensa de raiva. Todo o dinheiro deles não consegue comprar decência humana básica. Naquele momento, a assistente de Maia entrou correndo. Doutora Silva, a senhora precisa ver isso. No noticiário local, Vitória Albuquerque estava dando uma entrevista do lado de fora do Café Cultura. Ela parecia perfeitamente arrumada, enxugando os olhos com um lenço de seda. Eu me sinto péssima pelo mal-entendido, disse Vitória, sua voz escorrendo falsidade. Mas vocês precisam entender. Nós tivemos tantos problemas com roubos ultimamente. E a doutora Silva estava agindo, bem, suspeita. Ela foi muito agressiva quando simplesmente pedimos identificação. As mãos de Maia se fecharam em punhos. Isso é uma mentira. O repórter continuou. Fontes próximas à situação levantaram questões sobre a nomeação da doutora Silva para o MASP. Foi realmente baseado no mérito ou foi parte de sua iniciativa de diversidade? Desliga, disse Maia baixinho. Sua assistente rapidamente desligou a TV. De volta às Joias Albuquerque, Arthur assistiu à mesma entrevista com crescente raiva. Quando Vitória entrou em seu escritório,
Sorrindo como se tivesse acabado de ganhar uma vitória, ele não conseguiu se conter mais. "O que você pensa que está fazendo?" exigiu ele. "Salvando nossa reputação?" "Querido", disse Vitória, acomodando-se em seu sofá de couro. "As pessoas vão esquecer disso em uma semana. Elas sempre esquecem." "Não desta vez", disse Arthur. "Eu quero que você peça desculpas, publicamente." O sorriso de Vitória desapareceu. "Eu não vou fazer isso. Aquela mulher entrou em nossa loja." "Aquela mulher", Arthur interrompeu, "é uma curadora formada pela USP. Ela é brilhante, respeitada e não fez nada de errado. Você a humilhou por causa de seus preconceitos e agora você está tentando destruir sua reputação para salvar a sua. Desde quando você se importa tanto com alguma mulher negra aleatória?" Os olhos de Vitória se estreitaram. "Ah, eu vejo. Ela lançou olhares para você? Fez de vítima? Saia." A voz de Arthur estava fria. "Ah, se você fizer mais uma entrevista, se espalhar mais uma mentira sobre a doutora Silva, Você vai o quê?" Vitória desafiou. "Pedir o divórcio? Boa sorte com isso, querido. Minha família possui metade das ações de sua preciosa empresa. Você precisa de mim." Enquanto ela saía de seu escritório, Arthur pegou seu telefone. Ele percorreu seus contatos até encontrar o número que queria. Ricardo Almeida, o melhor advogado de divórcio de São Paulo. No MASP, Maia estava tentando trabalhar quando a porta de seu escritório se abriu novamente. Um entregador estava lá com um enorme arranjo de rosas brancas. "Doutora Silva?" ele disse, colocando as flores. "Estas são do Sr. Pereira." Maia abriu o cartão. "Desculpe pelo ontem. Por favor, deixe-me consertar." "Arthur." Ela estava prestes a jogar o cartão fora quando seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Mantenha-se longe do meu marido, ou eu me certificarei de que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Vitória Maia." Olhou para as rosas, depois para a mensagem. Sua mão tremeu levemente enquanto ela pegava seu telefone do escritório e discava. "Escritório do Sr. Pereira", uma secretária respondeu. "Sou a doutora Silva. Por favor, diga ao Sr. Pereira que, embora eu aprecie o gesto, não estou interessada em ser usada como um peão em qualquer jogo que ele esteja jogando com sua esposa. Eu só quero fazer meu trabalho." Enquanto ela desligava, Maia não sabia que Arthur já estava em seu carro a caminho do MASP. Ele tinha algo a dizer a ela, algo que mudaria tudo, mas Vitória também estava em seu carro, seguindo-o, seu rosto contorcido de raiva. O palco estava armado para um confronto que abalaria a elite de São Paulo até a sua raiz. E em algum lugar da cidade, Cíntia Pereira estava se encontrando com os advogados de Vitória, pronta para contar sua própria versão dos eventos, uma versão que faria Maia parecer a vilã da história. A verdade estava prestes a se perder, em uma teia de mentiras, dinheiro e poder. Mas desta vez, as apostas eram maiores do que apenas reputação. Desta vez, era sobre justiça, dignidade e talvez até amor. Arthur chegou ao MASP, assim que o sol da tarde lançava longas sombras pelas grandes janelas do museu. Ele encontrou Maia na ala de artes decorativas, examinando cuidadosamente uma vitrine. Ela olhou para cima quando ouviu seus passos, sua expressão cautelosa. "Sr. Pereira, achei que minha mensagem estava clara", disse ela, recuando enquanto ele se aproximava. "Por favor, me chame de Arthur", disse ele. "E sim, sua mensagem estava clara, mas há algo que você precisa saber. Vitória está planejando destruir sua reputação." Maia cruzou os braços. "E você veio todo esse caminho para me dizer o que eu já sei?" Sua esposa deixou suas intenções bem claras. Antes que Arthur pudesse responder, eles ouviram o clique agudo de saltos em mármore. Vitória apareceu, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Ela não estava sozinha. Cíntia Pereira e 2 homens em ternos caros a flanqueavam. "Bem, não é aconchegante?" A voz de Vitória ecoou pela galeria vazia. "Meu marido correndo para avisar sua nova amiga." "Vitória, pare com isso", Arthur avisou. "Você só está piorando as coisas." Um dos homens deu um passo à frente, tirando um cartão de visitas. "Doutora Silva, sou Antônio Costa de Almeida em Santos Advogados. Estamos aqui para discutir o incidente nas joias Albuquerque e suas subsequentes tentativas de danificar a reputação da empresa." A voz de Maia estava firme, apesar de seu coração acelerado. "Eu não fiz nenhuma declaração pública sobre o que aconteceu. Mas você não negou as acusações nas redes sociais,
Cíntia interrompeu. Você deixou as pessoas atacarem nossa loja, nossa reputação. Chega! A voz de Arthur ecoou pela galeria. Isso termina agora. Maia é a vítima aqui, não a perpetradora. Os olhos de Vitória brilharam perigosamente. Maia? Já em primeiro nome, querido? Uma pequena multidão de visitantes do museu havia se reunido, com telefones na mão, gravando tudo. Maia se sentiu enjoada. Outro espetáculo público. Outro momento viral esperando para acontecer. Se vocês tiverem preocupações legais, disse ela calmamente, por favor, entrem em contato com o departamento jurídico do MASP. Agora devo pedir que todos saiam. Este é um lugar de cultura e aprendizado, não um palco para dramas pessoais. Vitória deu um passo mais perto, sua voz baixa e ameaçadora. Você se acha tão digna, não é? Mas eu conheço o seu tipo, usando a carta da raça para subir, na escada social para roubar os maridos de outras mulheres. Chega! A voz de Luísa Sato cortou a tensão. A chefe de Maia caminhou em direção a eles, seguranças seguindo de perto. Esta é uma instituição privada. Saiam agora ou nós os faremos escoltados para fora. Enquanto a segurança avançava, os advogados de Vitória trocaram olhares. Isso não estava indo de acordo com o planejado. Eles esperavam intimidar Maia em particular, não causar outra cena. Isso não acabou, sibilou Vitória enquanto a segurança guiava seu grupo em direção à saída. Arthur, você está vindo? Arthur permaneceu firme. Não, Vitória, eu não estou. E quando você chegar em casa, vai encontrar a petição de divórcio te esperando. A multidão reunida ofegou. O rosto de Vitória ficou branco. Você não ousaria. Me teste. A voz de Arthur estava fria. Eu já chamei uma reunião de emergência do conselho. As ações da sua família não vão te salvar desta vez. Depois que eles foram embora, Maia se virou para Arthur. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Porque o que aconteceu em minha loja me mostrou tudo o que há de errado com minha vida, meu casamento, meu mundo inteiro. Ele olhou para ela intensamente. É assim mesmo. Luísa Sato limpou a garganta. Maia, tire o resto do dia de folga. E senhor, Pereira, embora eu aprecie seu apoio, lembre-se que este ainda é um local de trabalho. Enquanto Maia reunia suas coisas, seu telefone vibrou com uma mensagem de sua irmã. Garota, você está nos Trending Topics de novo, mas dessa vez as pessoas estão te chamando de destruidora de lares. O que está acontecendo? Em seu carro, Vitória Albuquerque já estava tramando sua próxima jogada. Ligue para todos, disse ela para Cíntia. Todas as mulheres da alta sociedade que já se sentiram ameaçadas por essas contratações que visam a diversidade. Todos os membros do conselho que estão preocupados com a imagem tradicional da empresa. É hora de escolher um lado. Arthur voltou para seu escritório e o encontrou fervilhando de atividade. A reunião do conselho seria em 1 hora. Seu telefone estava inundado de mensagens da poderosa família de Vitória. Mas, pela primeira vez em anos, ele se sentiu realmente claro sobre o que tinha que fazer. Enquanto isso, Maia estava sentada em seu pequeno apartamento olhando para o telefone. As redes sociais estavam explodindo novamente. Metade das pessoas a chamavam de vítima de racismo, a outra metade a rotulou de destruidora de casamentos. Sua mãe ligou de novo. Filha, talvez você devesse voltar para casa por um tempo. Deixe isso passar. Não, mamãe, disse Maia firmemente. Fugir não vai resolver nada. Além disso, o baile da Vogue é em 2 semanas. Eu tenho trabalho a fazer. O que ela não disse foi que também não conseguia parar de pensar na maneira como Arthur havia a defendido, 2 vezes agora, ou na maneira como ele a olhava como se realmente a visse. Quando a noite caiu sobre São Paulo, 3 pessoas ficaram acordadas em suas camas. Maia se perguntando se sua carreira sobreviveria a essa tempestade. Arthur, planejando como proteger sua empresa e Maia da fúria de Vitória. E Vitória, fazendo ligações para famílias de dinheiro antigo pela cidade, tecendo uma teia de mentiras que testaria a lealdade de todos. O dia seguinte traria novas batalhas. Os advogados de Vitória entrariam com sua ação judicial. O conselho de Arthur exigiria respostas. E Maia enfrentaria sussurros e olhares no trabalho. Mas algo mais também estava crescendo. Uma conexão entre 2 pessoas que viam além das barreiras da sociedade para encontrar algo real nos corações uma da outra. A sala de reuniões das Joias Albuquerque fervilhava de tensão.
12 membros do conselho estavam sentados em torno da mesa maciça de mogno, observando Arthur enfrentar Charles Whitman, o pai de Vitória. Aos 70 anos, Charles ainda inspirava respeito no mundo dos negócios de São Paulo, e seu cabelo branco e terno caro lhe davam um ar de autoridade. "Isto é ridículo", disse Charles, sua voz aguda. "Você quer remover minha filha do conselho por um simples mal-entendido?" Arthur estava à cabeceira da mesa, o paletó tirado, as mangas arregaçadas. "Um simples mal-entendido? O vídeo tem 10 milhões de visualizações. Nossas ações caíram 15%. Grandes clientes estão ameaçando retirar suas contas. Porque você não deixou que lidássemos com isso corretamente", interrompeu Vitória de seu assento. Ela vestia um vestido preto conservador, interpretando perfeitamente o papel da esposa injustiçada. "Se você tivesse me apoiado em vez daquela mulher, Doutora Silva", Arthur corrigiu firmemente. "E isso não é apenas sobre o que aconteceu na loja, é sobre o futuro da empresa." Ele clicou em um controle remoto e slides apareceram na tela da parede. "Esta é nossa demografia de clientes dos últimos 10 anos. Estamos perdendo compradores mais jovens. Nossa reputação está ficando ultrapassada, elitista, excludente." Roberto Santos, o chefe de relações públicas, deu um passo à frente. "Vários influenciadores e celebridades cancelaram suas parcerias conosco. A hashtag Boycott Thompson Jewelers ainda está em alta." Vitória riu friamente. "Então perdemos alguns millennials acordados. Nossos clientes de verdade entendem como essas coisas funcionam." "Será mesmo?" Arthur exibiu mais slides. "Nossos clientes asiáticos e do Oriente Médio, que representam 30% de nossas vendas de luxo, estão particularmente irritados. Eles dizem que experimentaram tratamento semelhante em nossas lojas." A sala de reuniões ficou silenciosa. O dinheiro falava, e aqueles números eram assustadores. Charles inclinou-se para a frente. "O que exatamente você está propondo?" "Uma reforma completa", disse Arthur. "Novos programas de treinamento, iniciativas de diversidade, alcance comunitário. E sim, nova liderança." "Você não pode me expulsar", disse Vitória, mas sua voz vacilou levemente. "As ações da minha família serão compradas", Arthur completou. "Eu já garanti o financiamento. Sua família pode vender suas ações com um prêmio agora, ou vê-las se tornarem sem valor enquanto nossa reputação desaba." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maia estava tendo sua própria crise. Ela entrou em seu escritório e encontrou Luísa Sato, esperando com um olhar preocupado. "O conselho do MASP está se reunindo esta tarde", disse Luísa gentilmente. "Alguns de nossos maiores doadores estão preocupados com a publicidade." Maia afundou em sua cadeira. "Eles querem me demitir?" "Não, mas eles querem que você tire uma licença até que as coisas se acalmem." Luísa entregou-lhes uma carta. "Eles estão oferecendo 6 meses de licença remunerada." Maia leu a carta, suas mãos tremendo de raiva. "Eles estão me punindo por ser uma vítima." Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Arthur. "Não. Desista. As coisas estão prestes a mudar." Ela quase jogou o telefone pela sala. "Eu não preciso dele lutando minhas batalhas." Naquele momento, sua assistente entrou correndo. "Doutora Silva, você precisa ver isso. Alguém vazou suas informações pessoais online. Seu endereço, número de telefone, tudo." O estômago de Maia caiu. Ela já tinha uma boa ideia de quem estava por trás disso. De volta às joias Albuquerque, a reunião do conselho chegou ao seu clímax. Charles Whitman levantou-se, o rosto vermelho de raiva. "Você quer uma guerra, Arthur? Você terá uma. Minha família construiu esta empresa em uma relíquia", interrompeu Arthur. "Um símbolo de tudo de errado com o dinheiro antigo de São Paulo. Bem, os tempos estão mudando." A máscara de Vitória finalmente rachou. "Isto é sobre ela, não é? Aquela curadora. Você está dormindo com ela?" A sala ficou em silêncio. A voz de Arthur era baixa, mas firme. "Não, não estou. Mas estou me apaixonando por ela." "Mas..." Suspiros. Vitória derrubou seu copo d'água. "Você a conhece há 3 dias. E em 3 dias ela mostrou mais graça, dignidade e força do que você em 15 anos de casamento." Charles bateu a mão na mesa. "Vamos processar. Vamos contar a todos como você abandonou sua esposa por..." "Por quê?" Arthur desafiou. "Continue. Diga. Mostre-a
todos exatamente quem você é. Antes que Charles pudesse responder, Roberto entrou correndo com seu iPad. Senhor, há uma situação. As informações pessoais da doutora Silva foram vazadas online. Ela está recebendo ameaças e... Ele hesitou. Alguém pintou frases racistas no prédio do apartamento dela. Arthur pegou seu paletó. Reunião encerrada. Roberto, ligue para a segurança para a doutora Silva. Charles, Vitória, esperem ligações dos meus advogados. Enquanto ele saía correndo, Vitória gritou para ele. Você vai se arrepender disso, Arthur. Quando isso acabar, você não terá nada. Mas Arthur não estava ouvindo. Ele já estava em seu carro, a caminho do apartamento de Maia. Ele não sabia o que diria quando chegasse lá, mas sabia de uma coisa. Ele estava cansado de deixar a velha guarda ditar sua vida. Do outro lado da cidade, Maia estava na frente de seu prédio, olhando para as palavras odiosas pintadas no tijolo. Seus vizinhos se reuniram, alguns tirando fotos, outros tentando ajudar a limpar. Seu telefone continuava vibrando com mensagens ameaçadoras de números desconhecidos. Sua irmã chegou primeiro. Faça uma mala, você vai ficar comigo. Não, disse Maia firmemente. Eu não vou fugir. Eu não vou me esconder. Foi então que o carro de Arthur parou. Ele saiu, viu os grafites e seu rosto endureceu. Sem dizer uma palavra, ele tirou seu telefone. Roberto, execute o plano B, divulgue tudo o que temos sobre a família de Vitória. Todos os escândalos, todas as encobertas. E chame a imprensa. É hora de contar nosso lado da história. A guerra pelas joias Albuquerque e pela dignidade de Maia estava prestes a se tornar nuclear. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com manchetes explosivas. Roberto Santos havia feito seu trabalho bem. Todos os principais veículos de notícias estavam publicando histórias sobre a história de discriminação da família Whitman. Escândalos encobertos e práticas, comerciais questionáveis. Céu das Joias Albuquerque expõe anos de discriminação racial. Lia-se na Folha de São Paulo. Segredos obscuros da família Whitman revelados, proclamou o Estado de São Paulo. Vitória estava no apartamento de sua família, na Avenida Faria Lima, assistindo seu mundo desmoronar na televisão ao vivo. Seu pai Charles andava pela sala, gritando ao telefone. Eu não me importo com o custo. Ele gritou para seus advogados. Pare com isso agora. Mas era tarde demais. Ex-funcionários estavam se manifestando com histórias. Documentos antigos estavam surgindo. Anos de reclamações encobertas sobre discriminação nas lojas das joias Albuquerque finalmente estavam vindo à luz. Cíntia Pereira já havia sido demitida e agora ela estava oferecendo contar tudo em troca de imunidade contra processos. O mundo cuidadosamente construído de Vitória estava desmoronando. No apartamento de sua irmã, Maia assistiu à mesma. Cobertura da notícia com emoções mistas. Eu nunca quis nada disso, disse ela para sua irmã. Eu só queria fazer meu trabalho. Bem, querida, respondeu sua irmã. Às vezes a vida tem outros planos. Aquele homem está lutando por você. Maia balançou a cabeça. Ele está lutando pela empresa dele. É por isso que ele ficou sentado no carro dele do lado de fora desse prédio a noite toda? Maia correu para a janela. Com certeza o Mercedes-Benz preto de Arthur estava estacionado do outro lado da rua. Ele estava sentado no banco do motorista, parecendo exausto, mas alerta, mantendo a vigilância. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Luísa Sato. Reunião do conselho cancelada. Eles reverteram sua decisão sobre sua licença. Volte quando estiver pronta. Enquanto isso, Vitória havia passado do choque para a fúria. Ela invadiu o escritório de seu pai, onde ele estava sentado com sua equipe de gerenciamento de crises. Papai, faça alguma coisa. Eles estão nos destruindo. Charles olhou para cima, o rosto sombrio. Acabei de desligar o telefone com nossos maiores investidores. Eles estão desistindo. Ninguém quer ser associado a nós agora. Então vamos destruí-los de volta. Vitória pegou o iPad de seu pai e abriu o dossiê pessoal de Maia, aquele que eles haviam obtido ilegalmente. Olhe para isso. 10 anos atrás, ela entrou com uma queixa contra outro museu por discriminação. Podemos manipular isso, fazê-la parecer uma vítima profissional. Acabou, Vitória. A voz de Charles estava cansada. Os advogados de Arthur acabaram de ligar. Eles estão nos oferecendo uma última chance de vender nossas ações silenciosamente. Se não aceitarmos, eles divulgarão mais documentos.
Que documentos? Charles não olhou em seus olhos. Coisas sobre a família de sua mãe. Coisas que mantivemos enterradas por 40 anos. O rosto de Vitória ficou branco. Não. Você não pode deixá-los fazer isso conosco. Mas Charles já havia tomado sua decisão. Aceite o acordo, Vitória. Acabou. Nas Joias Albuquerque, Arthur estava se reunindo com seu novo conselho consultivo de diversidade quando Roberto entrou correndo. Senhor, Vitória acabou de postar algo online. É ruim. Arthur olhou para o telefone e sentiu seu sangue gelar. Vitória havia publicado toda a história pessoal de Maia, incluindo prontuários médicos particulares e anotações de terapia de seu divórcio 5 anos atrás. Coloque nossos advogados nisso agora, Arthur ordenou, e ligue para Maia. Ela precisa saber. Eu já sei. Maia estava na entrada segurando seu telefone. Ela parecia cansada, mas determinada. Sua esposa acabou de transmitir toda a minha vida para o mundo. Arthur atravessou a sala até ela. Maia, sinto muito. Vou fazer com que isso seja removido. É tarde demais. Já está em todos os lugares. Ela olhou para ele. Por quê? Você está fazendo tudo isso? A verdade desta vez. Arthur passou a mão pelo cabelo. Porque quando vi como eles te trataram em minha loja, algo se quebrou dentro de mim. Todos esses anos, eu vivi nessa bolha de privilégio, ignorando o que estava acontecendo bem na minha frente. Você me acordou. Essa não é uma razão suficiente para explodir toda a sua vida. Não, ele concordou. Mas esta é. E antes que ela pudesse recuar, ele a beijou. O momento foi interrompido por suspiros dos membros do conselho consultivo. Os telefones estavam ligados, fotos estavam sendo tiradas. Em minutos estaria em todas as redes sociais. Maia se afastou. Arthur, não. Isso é exatamente o que Vitória quer. Me pintar como a destruidora de lares que seduziu o marido dela. Eu não me importo mais, disse Arthur. Eu terminei de viver minha vida para a aprovação dos outros. Mas Maia recuou. Bem, eu me importo. Eu trabalhei muito para construir minha reputação. Eu não vou deixá-los me transformar em um estereótipo. Ela se virou e saiu, deixando Arthur parado ali. Ao chegar ao elevador, seu telefone vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Ela abriu e congelou. Era uma foto da casa de seus pais no Rio de Janeiro, com Vitória em frente a ela. A mensagem dizia: "Vamos conversar sobre o que realmente é importante para você, doutora Silva. Estou tendo uma conversa adorável com seus pais agora." As mãos de Maia tremeram enquanto ela corria de volta para o escritório de Arthur. Ela está na casa dos meus pais. Vitória está no Rio de Janeiro. Arthur já estava pegando seu telefone. Roberto, prepare o jatinho particular, agora. Enquanto eles corriam em direção ao elevador, o telefone de Arthur tocou. Era Charles Whitman. Arthur, ela enlouqueceu. Vitória está completamente fora de si. Ela está falando sobre expor tudo, não apenas sobre Maia, mas sobre os negócios da empresa na África, as encobertas de diamantes de sangue, tudo. Então a pare. Eu não consigo. Ela tem provas, documentos que eu achava que tinham sido destruídos anos atrás. Ela está ameaçando queimar tudo. Arthur olhou para o rosto preocupado de Maia e tomou uma decisão. Deixe-a. Talvez seja hora de tudo vir à tona. Enquanto eles seguiam para o aeroporto, Maia finalmente fez a pergunta que a estava incomodando. Que negócios na África? Arthur respirou fundo. Há algo que você precisa saber sobre a empresa da minha família. Algo que pode fazer você me odiar. A verdade estava prestes a sair. Toda ela. E nada seria mais o mesmo. No jatinho particular para o Rio de Janeiro, Arthur finalmente contou a Maia a verdade sobre o passado das Joias Albuquerque. Suas mãos tremeram enquanto ele tirava uma velha pasta de couro que havia pegado do cofre de seu escritório. Na década de 1980, meu avô expandiu o negócio para a África. Ele começou. Ele fez parceria com minas locais, prometendo negócios, justos e boas condições de trabalho. Mas tudo era mentira. Maia olhou para os documentos que ele espalhou sobre a mesa, entre eles contratos antigos, fotografias, cartas. Seu estômago se revirou ao ler. Eles usaram trabalho infantil, ela sussurrou. Maia olhou para os documentos que ele espalhara sobre a mesa entre eles. Contratos antigos, fotografias, cartas. Seu estômago se revirou ao ler. Eles usaram trabalho infantil, ela sussurrou. Tentaram se sindicalizar, foram presos. Alguns desapareceram. Arthur não conseguia encará-la.
Minha família subornou autoridades, enterrou as provas. Os diamantes que nos tornaram famosos são diamantes de sangue, Maya. Todos eles. Maya se levantou, afastando-se dele. E você sabia disso? Suspeitava, mas só confirmei no ano passado, quando encontrei esses documentos. Tenho tentado consertar as coisas. Mudamos nossos fornecedores, criamos programas de educação nessas comunidades. Mas o passado não pode ser apagado, Maya completou. Seu celular vibrou. Outra mensagem de Vitória. Seus pais fazem um chá excelente, doutora Silva. Uma casa tão adorável. Uma pena se algo acontecesse a ela. Anexada estava uma foto dos pais de Maya sentados rigidamente no sofá. Vitória entre eles com um sorriso frio. Quanto tempo até pousarmos? Perguntou Maya, a voz tensa de preocupação. 20 minutos. Já liguei para a polícia, mas Vitória é uma mulher branca rica na casa dos meus pais. Eles não farão nada sem prova de crime. A risada amarga de Maya não continha humor. Enquanto isso, de volta a São Paulo, Charles Whitman estava fazendo seus próprios movimentos. Ele estava sentado em seu escritório, cercado por seus conselheiros mais confiáveis. Se Vitória expor a operação na África, todos nós vamos cair, alertou seu advogado. A prescrição não se aplica a violações de direitos humanos. Charles atendeu o telefone. Então não temos escolha. Ligue para nossos amigos na CVM. Diga a eles que Arthur Pereira tem operado ilegalmente. Diremos que ele descobriu os documentos antigos e os usou para chantagem em vez de denunciá-los. Você deixaria a própria filha cair? Vitória fez sua escolha. A voz de Charles era fria. É melhor um cordeiro sacrificial do que todo o rebanho. Naquele momento, Vitória estava sentada na sala do Silva, mexendo no celular, enquanto os pais de Maya observavam nervosamente. Sua filha deveria ter ficado na dela, disse ela a eles. Agora veja o que está acontecendo. Sua reputação arruinada, sua carreira provavelmente acabada. E por quê? Por um homem que nunca a aceitará de verdade em seu mundo? Nossa filha é mais forte do que você imagina, disse a senhora Silva firmemente. E mais inteligente. Vitória riu. Inteligente? Ela está prestes a ser exposta como a mulher que tentou esconder o passado criminoso das joias Albuquerque. Já enviei os documentos para todos os principais veículos de imprensa, com uma nota adorável explicando como ela e Arthur tentaram usá-los para extorsão. O Sr. Silva se levantou. Saia da minha casa. Ou o quê? O sorriso de Vitória se tornou cruel. Você vai chamar a polícia? Contra mim? Por favor, todos nós sabemos como isso terminaria. De repente, eles ouviram carros parando do lado de fora. Vitória foi até a janela e seu rosto caiu. Em vez de carros da polícia, ela viu vans de notícias. Muitas delas. Maya e Arthur correram pela porta da frente momentos depois. Mas eles não estavam sozinhos. Com eles estava Roberto Santos, chefe de relações públicas das joias Albuquerque, transmitindo tudo ao vivo em seu celular. Senhoras e senhores, anunciou Roberto para as câmeras, estamos aqui para impedir a senhora Vitória Albuquerque de cumprir suas ameaças contra a família da doutora Silva. Ameaças que ela fez depois de obter e publicar ilegalmente os registros médicos particulares da doutora Silva. O rosto de Vitória ficou branco. Você não pode provar. Na verdade, podemos. Arthur levantou seu celular. Você realmente deveria ter sido mais cuidadosa com suas mensagens de texto, Vitória. A polícia está muito interessada nessas ameaças. Mas Vitória não havia terminado. Ela tirou um pendrive. Um clique e todos os veículos de imprensa terão provas da operação de diamantes de sangue africanos das joias Albuquerque. Sua preciosa empresa será destruída. Faça, disse Arthur calmamente. Todos congelaram. Vitória piscou. O quê? Publique. Tudo. Acabei de esconder os pecados da minha família. Arthur se virou para as câmeras. Amanhã de manhã, farei uma coletiva de imprensa. Vou contar ao mundo tudo sobre o passado das joias Albuquerque. E então vou explicar exatamente como vamos consertar as coisas. Maya o observou com uma mistura de orgulho e medo. Arthur, sua empresa, foi construída com dinheiro de sangue, ele completou. É hora de mudar. De mudar de verdade. Vitória olhou em volta freneticamente, percebendo que havia perdido sua última alavancagem. Foi então que seu telefone tocou. Era seu pai. Papai, você precisa fazer alguma coisa. Acabou, Vitória, disse Charles. A CVM está entrando em ação.
Fiz um acordo para salvar a família. Arthur Pereira vai levar a culpa por tudo. O sorriso de Vitória voltou. Você vê, você perdeu, Arthur. Até amanhã. Mas Arthur também estava sorrindo. Ele pressionou o play em seu telefone e a voz de Charles Whitman encheu a sala. É melhor um cordeiro sacrificial do que todo o rebanho. Gravei-o tudo o que seu pai disse. Arthur disse a ela. Todos os planos, todos os esquemas. Acabou, Vitória. Para todos vocês. A senhora Silva se levantou. Agora, saia da minha casa antes que eu mostre exatamente do que uma mãe é capaz. Quando alguém ameaça sua filha. Enquanto Vitória cambaleou para enfrentar as câmeras que a esperavam, Maia se virou para Arthur. Você realmente vai contar tudo? Isso vai custar bilhões. Dinheiro construído sobre sofrimento não vale a pena guardar. Ele pegou a mão dela. Me ajuda a consertar as coisas? Antes que Maia pudesse responder, Roberto voltou correndo. Senhor, o senhor precisa ver isso. Charles Whitman acabou de ter um ataque cardíaco e ele está pedindo por vocês dois. Maia e Arthur se olharam. O dia ainda não havia terminado. E em um quarto de hospital do outro lado da cidade, Charles. Whitman estava prestes a revelar um segredo final que mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre suas famílias. O corredor do hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante das máquinas. Maia e Arthur passaram correndo por enfermeiras e seguranças chocados para chegar ao quarto particular de Charles Whitman. Vitória já estava lá, com rímel escorrendo pelo rosto. Você fez isso com ele, ela acusou ao vê-los. Você quebrou o coração dele. Vitória, por favor. Uma voz cansada chamou da cama. Charles parecia pequeno contra os lençóis brancos do hospital, tubos e fios conectados ao seu peito. Preciso falar com eles, sozinhos. Vitória saiu, batendo a porta atrás dela. Charles fez um gesto fraco para Maia se aproximar. Os médicos dizem que eu posso não sobreviver à noite, disse ele, e não posso morrer com esse segredo. Ele alcançou um envelope gasto na mesa de cabeceira. Suas mãos tremiam enquanto ele o abria, tirando uma fotografia antiga. Você reconhece essa mulher? Perguntou ele a Maia. Maia pegou a foto, estudando a imagem de uma jovem mulher negra em uniforme de enfermeira, parada na frente de um hospital. A foto era datada de 1975. Essa é minha avó, disse Maia chocada. Ela era enfermeira no hospital samaritano. Mas como você tem isso? Charles fechou os olhos, lágrimas rolando pelas suas bochechas. Porque eu a amava. O quarto ficou silencioso. Arthur se aproximou. Do que você está falando? O nome dela era Rose, disse Charles suavemente. Rose Johnson. Ela era a mulher mais bonita e gentil que eu já conheci. Eu estava no Rio de Janeiro a negócios, fiquei doente com pneumonia. Ela era minha enfermeira. Maia se sentou com força na cadeira ao lado da cama. Não, isso não é possível. Nos apaixonamos, Charles continuou. Mas era 1975. Um empresário branco de uma família proeminente e uma enfermeira negra. Meu pai ameaçou me deserdar, destruir sua carreira. Rose me disse para ir embora para viver a vida que minha família queria. Ele olhou para Maia. 9 meses depois, ela teve um bebê, uma menina, sua mãe. O mundo pareceu girar em torno de Maia. Você está dizendo, você é meu avô? Arthur recuou, o rosto pálido. Isso faria de Vitória sua tia-avó, Charles completou. Observei sua família de longe todos esses anos. Enviei dinheiro anonimamente para a educação de sua mãe, para sua mensalidade na USP. Achei que estava protegendo você ficando longe. Maia se levantou, a raiva substituindo o choque. Me protegendo? Você abandonou minha avó, a deixou criar uma criança sozinha no sul na década de 1970. Eu era um covarde, admitiu Charles. Do pior tipo. Escolhi dinheiro e posição, em vez de amor. Casei com a mãe de Vitória porque era o que se esperava. Mas nunca esqueci Rose, nunca parei de amá-la. Minha mãe sabe? A voz de Maia tremeu. Não. Rose nunca contou a ela sobre mim. Ela era orgulhosa demais para deixar sua filha crescer se sentindo indesejada. Arthur passou as mãos pelo cabelo. Todo esse tempo, a verdadeira razão pela qual você lutou tanto contra Maia e eu, porque eu vi a história se repetindo, disse Charles. Mas você é mais forte do que eu, Arthur. Você escolheu o amor acima do legado. Você escolheu o certo. De repente, as máquinas começaram a apitar freneticamente.
Charles agarrou a mão de Maya. Os documentos no meu escritório, atrás da pintura da casa em Búzios. Tudo o que você precisa para reivindicar sua herança, sua verdadeira herança. Enfermeiras correram quando os olhos de Charles se fecharam. Maya cambaleou de volta para os braços de Arthur, enquanto a equipe médica tentava estabilizar seu recém-descoberto avô. Do lado de fora, no corredor, Vitória havia ouvido tudo. Ela escorregou pela parede até o chão, seu mundo inteiro desabando ao seu redor. Maya se afastou de Arthur. Preciso de ar. Ela correu pelos corredores do hospital para o ar da noite. Seu celular estava vibrando com mensagens. Seus pais preocupados com ela, Luísa perguntando sobre a coletiva de imprensa, de amanhã repórteres querendo comentários sobre as revelações das joias Albuquerque. Mas tudo o que ela conseguia pensar era em sua avó, Rose Johnson, que havia falecido 5 anos atrás, levando esse segredo para o túmulo. Ela alguma vez havia se arrependido de não ter contado a eles? Ela havia observado o sucesso da família. Whitman de longe sabendo que sua filha e neta deveriam ter feito parte dele. Arthur a encontrou no jardim do hospital. Maya. Não. Ela levantou a mão. Isso não muda nada. Piora tudo. Agora todos os tabloides vão dizer que eu te seduzi como parte de um plano de vingança familiar distorcido. Eu não me importo com o que eles dizem. Bem, eu me importo. A voz de Maya quebrou. Minha vida toda lutei para ser levada a sério, para provar que conquistei meu lugar. E agora acontece que sou apenas mais um segredo sujo da família. Arthur tentou alcançá-la, mas ela recuou. Preciso de tempo, para pensar, para falar com meus pais. Claro, ele entregou a ela uma chave. A pintura que ele mencionou está no escritório dele. Qualquer que seja sua decisão sobre o que você encontrar lá, eu o apoiarei. Quando Maya saiu, seu celular vibrou com uma mensagem de sua mãe. Filha, por que Vitória Albuquerque diz que precisa falar comigo sobre meu pai? Em seu quarto de hospital, Charles Whitman abriu os olhos novamente, estabilizado por enquanto. Ele olhou para Arthur. Cuide dela, sussurrou ele. Não cometa meus erros. Não vou, Arthur prometeu. Mas há algo mais que você precisa saber sobre a empresa, sobre o que seu pai, o que meu avô, realmente fez na África. Os olhos de Charles se arregalaram quando Arthur contou a ele um segredo final. Um que conectaria suas famílias de uma maneira ainda mais chocante. Um segredo que mudaria não apenas suas vidas, mas a vida de milhares de pessoas. Maya estava no escritório de Charles Whitman, olhando para a pintura da casa em Búzios. Suas mãos tremiam enquanto ela a levantava da parede, revelando um cofre na parede atrás dela. A chave que Arthur havia lhe dado encaixou perfeitamente. Dentro, ela encontrou um grosso envelope pardo com seu nome nele. Mas antes que ela pudesse abri-lo, seu telefone tocou. Era sua mãe. Maya, filha, você precisa vir para casa agora. A voz de sua mãe estava tremendo. Vitória Albuquerque está aqui de novo. Ela está me mostrando fotos, me contando coisas sobre meu pai. Estou a caminho, mamãe. Não a deixe ir embora. No hospital, Arthur estava sentado com Charles, que havia se estabilizado o suficiente para falar. Conte-me sobre a África, Charles ofegou. O que meu pai fez? Arthur tirou um diário antigo que ele havia encontrado nos arquivos da empresa. Não é apenas sobre os diamantes de sangue. As minas ficavam em terras que pertenciam a uma tribo específica. Seu pai não apenas roubou seus recursos, ele roubou seus filhos. Charles fechou os olhos de dor. O que você quer dizer? Os trabalhadores locais que desapareceram? Eles não foram apenas mortos. Algumas de suas crianças foram levadas, enviadas para a Europa, adotadas por famílias ricas. Seu pai chamou isso de civilizá-las. E uma dessas crianças, Arthur respirou fundo, era a mãe de Rose Johnson, a bisavó de Maya. O monitor cardíaco de Charles começou a apitar mais rápido. Não, isso não é possível. Encontrei os registros. A mãe de Rose foi levada de sua aldeia quando tinha 3 anos de idade, adotada por uma família americana, os Johnson. Ela cresceu sem conhecer sua verdadeira família, sua herança. Ela deu o nome de Rose à sua filha porque ela se lembrava de sua mãe usando pétalas de rosa no cabelo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Charles. Então, quando conheci Rose, você se apaixonou pela neta de uma mulher que seu pai roubou. Os pecados de nossas famílias estão interligados há gerações. Enquanto isso, Maya correu para
à casa de seus pais para encontrar Vitória sentada com sua mãe na sala de estar. Seu pai estava perto da janela, o rosto cinzento. Finalmente, disse Vitória, sua voz amarga. A neta pródiga chega. Saia, Maia ordenou. Não, deixe-a ficar, disse a mãe de Maia calmamente. Ela levantou uma foto antiga, a mesma que Charles mostrara a Maia. Filha, é verdade? Charles Whitman é meu pai? Maia se sentou pesadamente. Sim, ele acabou de me contar no hospital. Mãe, sinto muito. A risada de sua mãe era oca. Todos esses anos, mamãe disse que meu pai era um empresário que viajava pela cidade. Disse que ele morreu antes de eu nascer. Nunca questionei, porque ela queria te proteger, disse Maia suavemente. Exatamente desse tipo de dor. Vitória se levantou. Bem, não é comovente? A família negra secreta finalmente aprendendo sua verdadeira herança. Imagino que vocês todos vão querer sua parte da fortuna Whitman agora. O pai de Maia se aproximou. Você precisa ir embora, agora. Ah, eu vou embora. Vitória sorriu friamente. Mas primeiro, ela tirou seu telefone e pressionou o play. A voz de Charles encheu a sala. Observei sua família de longe, todos. Esses anos. Enviei dinheiro anonimamente para a educação de sua mãe, para sua mensalidade na USP. A mãe de Maia ofegou. O sorriso de Vitória se alargou. Veja, tudo o que Maia tem, sua educação, sua carreira, tudo foi comprado e pago com dinheiro da culpa de Whitman. A mãe de Maia ofegou. O sorriso de Vitória se alargou. Veja, tudo o que Maia tem, sua educação, sua carreira, tudo foi comprado e pago com dinheiro da culpa de Whitman. Ela não conquistou nada disso. Antes que alguém pudesse reagir, a mãe de Maia se levantou e deu um tapa forte no rosto de Vitória. Como ousa? Minha filha trabalhou em 3 empregos para ajudar a pagar a faculdade. Ela se formou no topo da turma enquanto lidava com pessoas como você que a olham com desprezo. A única coisa que o dinheiro do seu pai comprou foi a paz de espírito dele. Vitória tocou a bochecha avermelhada em choque. Você me agrediu, vou prestar queixa. Faça isso, disse o pai de Maia, mostrando o celular. Acabei de gravá-la admitindo que estava assediando nossa família e gravando conversas, privadas ilegalmente. Devemos chamar a polícia juntos? Naquele instante, Arthur entrou pela porta. Maia, acabei de descobrir algo. Vitória, o que você está fazendo aqui? Tentando destruir o que resta da dignidade da minha família, disse Maia cansada. O que você descobriu? Arthur olhou ao redor da sala. Talvez devêssemos conversar em particular. Não, disse firmemente a mãe de Maia. Chega de segredos. Seja o que for, todos nós precisamos ouvir. Então Arthur contou tudo a eles. Sobre as crianças roubadas, sobre a bisavó de Maia, sobre como suas famílias estavam conectadas muito antes de Charles e Rose se conhecerem. Vitória afundou-se em uma cadeira, toda a sua luta repentinamente desaparecida. Então nós somos todos conectados a esse horror? Sim, disse Arthur. E é por isso que a coletiva de imprensa de amanhã não é apenas sobre admitir os pecados do passado da empresa. É sobre fazer uma reparação real. Ele se voltou para Maia. Os documentos naquele envelope não são apenas sobre sua herança. São escrituras das minas africanas, certificados de ações, contas no exterior. Charles está devolvendo tudo, as tribos das quais roubamos, as famílias que destruímos, e ele está nomeando você como supervisora do projeto de reparação. Maia abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta que começava. Para minha neta, sei que isso chega tarde demais para compensar minha covardia, mas talvez possa ser o começo da cura. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Luísa. O baile da Vogue é amanhã à noite. Dado tudo o que está acontecendo na mídia, deveríamos adiar sua exposição? Maia olhou para sua família, seus pais fortes e amorosos, que a criaram para se orgulhar de quem ela era. Arthur, que arriscara tudo para defender. O que era certo, até mesmo Vitória, que estava em choque com o peso de sua história compartilhada. Não, disse ela firmemente. Chega de se esconder. Chega de vergonha. Amanhã, contamos toda a verdade. Na coletiva de imprensa e no baile da Vogue. Que o mundo veja todos nós lidando com nosso passado e escolhendo fazer melhor. Como que em resposta, alertas de notícias urgentes acenderam nos celulares de todos. Charles Whitman, patriarca das joias Albuquerque, nomeia neta secreta como herdeira
História completa de crimes corporativos e família oculta a ser revelada. As próximas 24 horas mudariam tudo. Mas por enquanto, naquela sala, 4 gerações de dor e segredos finalmente começavam a cicatrizar. A manhã do baile da Vogue amanheceu brilhante e clara. Vans de notícias cercaram a sede da Joias Albuquerque enquanto Arthur subia ao pódio, Maya e seus pais ao seu lado. As câmeras dispararam enquanto os repórteres gritavam perguntas. Sr. Pereira, é verdade que Charles Whitman teve uma filha secreta? Dra. Silva, você sabia sobre sua conexão com a família Whitman? E sobre as operações de mineração na África? Arthur levantou as mãos pedindo silêncio. Hoje, a Joias Albuquerque enfrenta seu passado com completa honestidade. Sim, Charles Whitman é o avô da Dra. Silva. Sim, nossa empresa foi construída com diamantes de sangue e tráfico de pessoas. E sim, vamos consertar isso. Ele delineou o plano maciço de reparação da empresa. Bilhões em compensações para comunidades africanas, devolução de terras tribais, fundos educacionais para descendentes de famílias deslocadas. Maya lideraria a fundação que supervisionaria tudo. Na plateia, Vitória observava com olhos vermelhos. Ela passou a noite lendo os diários de seu avô, aprendendo o horror completo do que sua família havia feito. Agora, vestindo um simples vestido preto, em vez de suas roupas de grife habituais, ela se aproximou inesperadamente. Eu tenho algo a dizer, anunciou ela, caminhando até o pódio. Arthur ficou tenso, mas Maya tocou seu braço, sinalizando, para deixá-la falar. Toda a minha vida me orgulhei de ser uma Whitman, disse Vitória, a voz tremendo. Eu olhava com desprezo para as pessoas que eu achava que não eram boas o suficiente para nosso mundo. Mas eu era quem não era boa o suficiente, Maya. Ela se virou para encarar sua recém-descoberta sobrinha. Sinto muito profundamente. Suspiros percorreram a multidão. Vitória Whitman nunca pediu desculpas a ninguém. Maya se aproximou. O passado não pode ser mudado, mas o futuro depende de nós. Horas depois, Maya estava em frente ao espelho, em casa, alisando o vestido para o baile da Vogue. Ela havia escolhido um design deslumbrante que incorporava padrões africanos tradicionais, homenageando a herança que havia sido roubada de sua família. Sua mãe apareceu na porta. Filha, você não precisa fazer isso hoje à noite. A coletiva de imprensa foi o suficiente para um dia. Não, mãe. A exposição de hoje à noite se chama Tesouros através do Tempo. Que melhor momento para falar sobre o custo real desses tesouros? Seu celular vibrou. Uma mensagem do hospital. Charles havia piorado. Os médicos não achavam que ele sobreviveria à noite. No MASP, o tapete vermelho era um caos. Repórteres gritavam perguntas sobre as revelações da manhã. Mulheres da alta sociedade que um dia haviam bajulado Vitória, agora sussurravam, atrás das mãos. Mas o drama real estava acontecendo lá dentro. A exposição de Maya era deslumbrante. Joias preciosas expostas ao lado de fotografias e histórias das comunidades de onde foram tiradas. No centro havia uma vitrine vazia com uma placa simples. Reservado para a coleção Legado Albuquerque, a ser devolvida aos seus legítimos proprietários. Arthur encontrou Maya perto dessa vitrine. Você criou algo extraordinário. Nós todos criamos, disse ela suavemente, ao escolher a verdade em vez do conforto. De repente, houve uma comoção na entrada. Vitória havia chegado, mas não em um vestido de grife. Ela vestia um vestido preto simples e carregava uma grande caixa de veludo. Essas pertenceram à minha avó, anunciou ela, abrindo a caixa para revelar um colar e uma tiara de diamantes espetaculares. Eram presentes do meu avô tirados das minas africanas. Estou devolvendo-os à fundação da Dra. Silva para que voltem para onde pertencem. As câmeras dispararam enquanto Vitória colocava as joias na vitrine vazia. Então ela fez algo ainda mais inesperado. Abraçou Maya. Bem-vinda à família, sussurrou ela. A verdadeira família que poderíamos ter sido. O celular de Maya vibrou novamente. Charles estava pedindo por eles. Por todos eles. Vá, Luísa pediu. A família vem em primeiro lugar. Eles correram para o hospital. Maya, Arthur, Vitória e os pais de Maya. Charles estava pálido, contra os lençóis, mas seus olhos estavam claros. Meu pai, disse ele fracamente, sempre disse que nosso nome seria lembrado para sempre. Ele estava certo, mas não da maneira que ele pensava.
Ele olhou para Maya. Você fará com que o nome Albuquerque represente redenção em vez de ganância. Então ele se voltou para Vitória. Você pode perdoar seu pai tolo? Vitória pegou sua mão, as lágrimas caindo. Já perdoei, pai. E você, disse ele para a mãe de Maya. Tenho muito pelo que pedir desculpas. Shh! Ela acalmou, pegando sua outra mão. Eu entendo agora. Mãe fez o que ela achava ser melhor. E você também. Charles sorriu fracamente. Arthur, a empresa estará em boas mãos. Arthur completou. Maya e eu vamos garantir isso. Juntos? Charles perguntou, olhando entre eles. Maya encontrou os olhos de Arthur. Depois de tudo, o escândalo, os segredos, a dor e a cura, ela finalmente conheceu seu coração. Juntos, confirmou ela pegando a mão de Arthur. Charles fechou os olhos, em paz finalmente. Os monitores começaram seu baipe constante, enquanto um capítulo de sua história familiar terminava e outro começava. De volta ao MASP, o baile continuou. Os convidados se aglomeravam em torno da exposição de Maya, lendo as histórias reais por trás de cada joia brilhante. Mulheres da alta sociedade, que um dia a haviam ignorado, agora elogiaram sua coragem. Mas mais importante, famílias das comunidades africanas afetadas estavam lá, finalmente capazes de recuperar sua herança. À medida que a meia-noite se aproximava, o celular de Maya acendeu com alertas de notícias. Charles Whitman, controverso, titã dos negócios, morre aos 70 anos. Mas esta não era a manchete que chamou sua atenção. Em vez disso, ela se concentrou em outra. Joias Albuquerque anuncia plano histórico de reparação. Uma nova era de responsabilidade corporativa. Começa. Arthur apertou sua mão. Pronta para enfrentar amanhã, Maya olhou ao redor para sua improvável família. Vitória conversando baixinho com sua mãe, seu pai examinando os artefatos africanos com interesse genuíno, Luísa dirigindo. Sua equipe para atualizar as placas da exposição para refletir a história completa. Mais do que pronta, disse ela. É hora de todos nós darmos um passo à luz. Um ano depois, o sol africano batia em Maya, enquanto ela estava diante da multidão reunida. Atrás dela, um novo prédio escolar brilhava de branco contra o céu azul. Uma placa dizia Escola Memorial Rose Johnson em 3 idiomas. Minha avó nunca conheceu a verdadeira história de sua mãe. Maya disse à plateia. Mas hoje honramos ambas as suas memórias, retribuindo a comunidade que foi roubada delas. Na primeira fila, Arthur observava sua esposa com orgulho. Seu casamento, 6 meses atrás, havia sido manchete, não pelo escândalo que todos esperavam, mas por seu foco em cura e união. Eles haviam realizado a cerimônia aqui, na vila onde a bisavó de Maya havia nascido. Vitória sentou-se ao lado de Arthur, quase irreconhecível da rainha da alta sociedade que havia sido 1 ano atrás. Ela passou meses vivendo na vila, aprendendo sua história, ajudando a configurar programas de educação. As roupas de grife haviam desaparecido, substituídas por roupas de trabalho práticas. Seu rosto, outrora congelado em um sorriso permanente da alta sociedade, agora mostrava alegria genuína. Quem diria, sussurrou ela para Arthur, que seria preciso perder tudo para finalmente me encontrar. A mãe de Maya enxugou as lágrimas, enquanto observava sua filha cortar a fita para inaugurar a escola. Ela pensou em sua própria mãe, Rose, que havia trabalhado tanto para lhe dar uma boa vida. Este dia a teria deixado orgulhosa. De volta a São Paulo, a Joias Albuquerque havia se transformado. A loja original onde Maya havia sido humilhada um dia, agora abrigava um museu dedicado a contar a verdadeira história do comércio de joias. Cada peça vinha com sua história completa, o bom e o mal. Cíntia Pereira, a ex-vendedora que havia começado tudo, tentara escrever um livro revelador, mas ninguém estava mais interessado em escândalos antigos. A história real, de responsabilidade, redenção e cura, era muito mais convincente. Após a cerimônia, Maya encontrou Arthur em seu lugar favorito, sob uma antiga árvore baobá. Recebi a ligação de Luísa, disse ela a ele. O MASP quer levar a exposição Tesouros através do Tempo para o mundo todo, com um novo foco em devolver artefatos coloniais aos seus legítimos proprietários. Arthur sorriu. Seu avô teria orgulho. Qual deles? Maya provocou. Charles Whitman, que aprendeu a enfrentar verdades difíceis, ou meu avô Johnson,
que criou minha mãe com tanto amor? Ambos, disse Arthur puxando-a para perto. E falando em família, a mão de Maya foi para sua barriga, onde seu primeiro filho estava começando a se mostrar. Acho que Rosie seria um nome bonito para uma menina. E para um menino, Charles, disse Maya suavemente, para lembrá-lo de que nunca é tarde demais para escolher o amor em vez do medo. Vitória se juntou a eles, carregando amostras de artesanato local para sua nova linha de joias éticas. Os artesãos têm um talento incrível. É assim que deveríamos ter feito negócios desde o início. Os pais de Maya acenaram da entrada da escola, onde já estavam organizando aulas de educação para adultos. Eles se mudaram para lá em período parcial, ajudando a construir pontes entre as comunidades. Naquela noite, todos se reuniram para jantar sob as estrelas. Anciãos da vila compartilharam histórias de seus ancestrais. A mãe de Maya falou sobre Rosie. Vitória falou sobre os últimos dias de Charles, como ele havia encontrado paz ao dizer: "A verdade. Sabe o que é engraçado?", disse o pai de Maya olhando ao redor da mesa. Um ano atrás, aquele incidente na loja parecia a pior coisa que poderia acontecer. Mas sem ele, todos nós ainda estaríamos vivendo mentiras. Vitória completou. Maya, quando você entrou nas joias Albuquerque naquele dia, você não apenas mudou sua vida, você mudou a vida de todos nós. Arthur ergueu sua taça. A dignidade, a verdade, Vitória acrescentou. A família, disse a mãe de Maya. Ao amor, Maya completou, olhando ao redor para sua improvável e bela família. A força que cura todas as feridas. Mais tarde naquela noite, Maya estava no berçário que eles haviam construído em sua casa na vila. As paredes eram pintadas com desenhos africanos misturados com rosas. Em uma prateleira estavam 3 fotografias. Rose Johnson em seu uniforme de enfermeira, Charles Whitman em seus últimos dias e toda a família extensa no casamento. Negros e brancos, africanos e americanos, passado e futuro unidos. Arthur envolveu seus braços ao redor dela pelas costas. Em que você está pensando? Como um único momento de injustiça levou a toda essa justiça, disse Maya. Como o amor realmente pode mudar tudo. Até bilionários arrogantes, Arthur provocou. Principalmente eles. Maya se virou em seus braços. Quando entrei naquela loja há um ano, eu estava apenas tentando fazer meu trabalho. Nunca imaginei que encontraria meu propósito, minha família, meu coração, e eu nunca imaginei que uma mulher com tanta dignidade me ensinaria a realmente viver. Enquanto eles estavam ali, a noite africana viva com sons do lado de fora da janela, Maya pensou em todos os caminhos que haviam levado a este momento. A força de sua avó Rosie, a coragem de Charles para finalmente enfrentar a verdade, a transformação de Vitória, o amor inabalável de seus pais e o homem que arriscara tudo para defender o que era certo. Amanhã traria novos desafios. Ainda havia muito trabalho a fazer, muitas feridas a curar, muitos tesouros a serem devolvidos para casa. Mas hoje à noite, neste momento, Maya Silva Pereira sabia de uma coisa com certeza. O amor, quando escolhido, em vez do medo, podia superar qualquer divisão. A dignidade, quando mantida em qualquer tempestade, podia iluminar o caminho. E a família, em todas as suas formas complicadas e belas, era o maior tesouro de todos. Fim.